Então, no capítulo 2, de novo, nós vamos olhar para esse capítulo pensando nas surpresas, nas crises e nas oportunidades que esse capítulo sugere para a gente, tá bom? Então, meio na conclusão, para quem dormir até o final já pega a conclusão, então já não, né? A conclusão é assim, né? Se Deus não muda as circunstâncias, Ele muda o nosso coração no meio das circunstâncias. No primeiro momento, Deus não muda a circunstância para Jonas, mas nas circunstâncias mudou o coração de Jonas. Então, guarde isso toda vez que você enfrentar uma crise. Pode ser que Deus não mude a sua circunstância, mas no meio da circunstância, mude o seu coração. Tá bom? Então, já foi a conclusão. Quem quiser dormir um pouquinho, pode dormir agora, que vou começar a contar a história. Então, vamos lá na minha edição aqui, revista e destacada da Bíblia. Capítulo 2. Diz assim: Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Em meu desespero clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes. A terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordem ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Há alguns anos atrás, exatamente 2 anos atrás, aqui no Rio de Janeiro aconteceu um acidente. O edifício Tiradentes que veio abaixo, vocês lembram disso? E lá em São Paulo o pessoal fez uma matéria grande sobre esse rapaz. Alexandre Fonseca diz: salvo pelo elevador. Lembra desse caso? Ele estava no 9º andar e o prédio desmoronou, ele estava dentro do elevador e o elevador veio para baixo, e quando abriram o elevador, ele estava salvo no elevador. Na mesma hora eu me lembrei de Jonas, né? Foi salvo pelo elevador. Então, Deus continua salvando de maneira surpreendente. Ele do ventre do elevador foi salvo. Jonas foi salvo no ventre do elevador aqui. Não sei se era peixe ou elevador, aqui o melhor texto, mas enfim. Deus continua fazendo do mesmo jeito. Então, estamos aqui na oração de Jonas. O profeta, que até esse momento não tinha orado, recebe de Deus um presente especial para aqueles que não oram. Tempo suficiente para orar. 3 dias e 3 noites, recluso, num quarto sem interrupção, sem iPhone, sem iPad, sem wireless, sem TV, sem internet, sem copa, sem nada que pudesse. Até o MP3 dele ficou queimado na água, então não dava para. Deus dá a ele na crise tempo suficiente para a única coisa que ele pode fazer no ventre do peixe, que é orar. Lugar separado, distante,
separado por Deus para colocá-lo numa situação onde a única coisa possível é orar. E no versículo 2, vem aqui o nome do quarto de oração: ventre da morte. Bom nome, né, para colocar no quarto de oração. Sala de oração, ventre da morte. Entra. Você vai entrar de um jeito e vai sair de outro, né? E aqui no quartinho de oração, ventre da morte, ele vai orar ao Senhor. Uma sala de oração underground. Eu coloquei, está aqui. O resgate do sepulcro de Jonas é exatamente a experiência de resgate que Deus quer fazer com Nínive. Já que o profeta não entendeu a mensagem, Deus vai fazer com que ele viva dramaticamente a mensagem daquilo que Nínive tem que viver. Deus não desiste de Jonas na sua desobediência. Deus não desiste da igreja. Muitas vezes Deus faz com que a gente passe por aquilo que nós não entendemos aqui. Vamos ter que entender de uma outra forma para poder entender o que a gente vai precisar fazer na cidade na qual nós fomos chamados a trazer para Deus. Então, qual é a surpresa? O ventre do peixe se transforma na escola de oração. Jonas queria chegar a uma grande cidade, Tarsis, uma cidade com luz, comodidade, luxo e alegria. E Deus o leva para o ventre do peixe, que é o extremo oposto. Um lugar escuro, incômodo, com mau cheiro, muita umidade. De Tarsis ao ventre, um lugar diferente. Esse é um bom lugar para o que a gente chama da ascese, da disciplina espiritual. Esse lugar que nos livra das seduções, dos jogos de auto-engano, das luzes. Então Jonas é colocado numa oração, num espaço de oração. E essa oração de Jonas não é uma autoexpressão original na oração de Jonas. Cada afirmação de Jonas é derivado dos salmos. É muito interessante. Eu fiz aqui uma relação. Na minha angústia, Salmo 18, 6, Salmo 120. No profundo, Salmo 18, 4 e 5. As tuas ondas e as tuas vagas passaram por mim, Salmo 42, 7. Diante dos olhos, Salmo 139, 7. O teu santo templo, Salmo 5, 7. As águas me cercaram até a alma, Salmo 69, 2. Da sepultura da minha vida, Salmo 30, versículo 3. Dentro de mim desfaleceu a minha alma, Salmo 142, versículo 3. Ao Senhor pertence a salvação, que é o tema do livro. Ao Senhor pertence a salvação, Salmo 3, versículo 8. Jonas tirou cada afirmação da sua oração dos salmos. Ele conhece a sua fé. Ele conhece o seu Deus. Então, no ventre do peixe, num lugar escuro, se transforma na escola de oração, e ele vai orando os salmos, que é o livro de oração do povo de Deus, o livro que Jesus usa na oração. Ele vai lembrando e vai orando esses salmos. Os salmos nos ensinam a orar com honestidade, né? Tem coisas que nós não diríamos na oração, mas os salmos dizem. Alguns salmos difíceis, salmos imprecatórios, enfim, coisas assim, né? Ou quem teria coragem de em sã coisa dizer, Senhor, até quando? Até quando? Mas o salmo diz, Senhor, até quando? Senhor, então, baseado na tua palavra, até quando? Né? E você aprende a orar com os salmos, né? Então, uma surpresa é que o lugar mais improvável se torna a escola de oração. Esse espaço que vai ser o lugar de transformação. O caminho da transformação. Uma oração influenciada, mas não determinada pelas circunstâncias. É influenciada pelas suas circunstâncias, mas não é determinada por ela. Então, a oração no lugar mais improvável, a escola da oração no lugar mais improvável. A grande surpresa desse versículo 2, capítulo 2. As crises.
Quais são as lições que Jonas obtém nessa escola de oração? A primeira lição que essa escola de oração apresenta para a gente é que a nossa angústia pode nos levar até a presença de Deus. Versículo 1. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor. Versículo 2. Em meu desespero, clamei ao Senhor. Então, para alguns, a angústia leva para longe, mas a angústia para o seu povo nos leva para próximo do Senhor, né? Os caminhos de Deus muitas vezes nos levam à angústia. E essa angústia é necessária para que a gente possa escapar dos jogos de auto-engano. Quando a dor aparece, a gente aprende a focar naquilo que é essencial, né? A grande lição da dor, né? Na maratona, por exemplo, acontece isso. No quilômetro 35, você começa a ver a escada de Jacó, os anjos subindo e descendo na tua frente, falando assim: vem, 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 vem. Se o anjo está muito perto, é melhor parar para orar, porque o negócio está ficando difícil. Então, sempre na maratona, na nossa equipe, por exemplo, o pessoal deixa no quilômetro 35 alguém com uma Coca-Cola estupidamente gelada. É um manjar do céu, Coca-Cola gelada no quilômetro 35. Vocês não podem imaginar o que é uma Coca-Cola no quilômetro 35. Eu não tomo refrigerante normalmente, mas no quilômetro 35 eu tomo bem devagarzinho, não pode tomar muito, pouquinho só, aquele açúcar geladinho. Você toma assim, literalmente eu sinto meu corpo fazer assim. Sabe quando a gente sai de manhã e molha o jardim, e foi um dia muito quente, você volta no final da tarde, as plantas estão tudo mochinhas assim? Aí você joga um pouquinho d'água e espera. A planta faz assim: uau! Você diz: meu Deus, é isso! É exatamente o que acontece no quilômetro 35, um pouquinho de Coca-Cola da cara levantada na gente assim, né? Então, no quilômetro 35, a dor, que sempre maratona tem dor, sempre é inevitável, faz com que a gente tenha um sentido de percepção muito claro. Então, a gente corre completamente focado, pensando na linha de chegada. A gente já não vê mais nada do nosso lado, a gente só pensa no próximo passo, até chegar no 42. No 42 a gente esquece tudo e se inscreve na outra maratona de novo. É igual gravidez, né? Aquele negócio, nasceu, esquece, fica grávido de novo, né? Nasceu, esquece, fica grávido de novo. É bom tomar um remédio para lembrar, senão ficar esquecendo muito é um perigo. É ou não é? Mas eu me lembro numa meia maratona, eu com meu filho, no quilômetro 19, na meia maratona de São Paulo. Então a gente desce Minhocão, aquele negócio, prova difícil, porque São Paulo é um lugar difícil de correr, não é como o Rio, né? A maratona do Rio é aquela maravilha, você sai do Recreio dos Bandeirantes, termina no aterro do Flamengo. Gente, recreio, aquele marzão. Aí vai, Juá, quilômetro 20, aí desce do Juá, aquele marzão. Sobe ali no Vidigal a gente acelera um pouquinho, porque o nosso tempo melhora um pouquinho no Vidigal, né? Fica aquele pessoal lá: ei, tio, me dá um gel, me dá o boné, me dá o relógio, esse negócio. A gente sempre, quando vê no GPS, a gente acelera um pouquinho no Vidigal. Aí desce ali no Leblon, quilômetro 30, Leblon, Ipanema, Copacabana, aquele barrigão todo. Mas é mar, gente aplaudindo, é uma coisa. Agora São Paulo, é difícil correr em São Paulo, porque prédio, mais prédio, uma florzinha e prédio. Né? Então, você vai cansando de ver aquele negócio. Eu estava com meu filho, quilômetro 19, a gente desceu o Minhocão para terminar no estádio do Pacaembu. E aí nós encontramos um senhor correndo do nosso lado. E o senhor ia gritando na rua, ele ia gritando literalmente: eu sou um estúpido, e correndo. O que eu estou fazendo aqui? Eu não vou ganhar porcaria nenhuma nesse negócio. Eu sou um mané, está todo mundo lá em casa tomando cerveja, e eu aqui nesse calor, correndo feito maluco para ganhar nada, e continuar correndo. Eu falei: filho, vamos embora daqui, porque eu estou começando a rir muito desse senhor, eu vou perder a força rindo, eu preciso guardar a força para chegar até o final. Mas é assim, no quilômetro 19, uns proclamam salmos, outros dizem impropérios, mas quando cruza a linha, esquece e se inscreve de novo. Então a dor, a angústia,
faz com que a gente foque e tire esse jogo de auto-engano das luzes da cidade e essas coisas que desviam a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de meditar nas coisas. Então, a disciplina que Deus oferece para a gente nessa situação de angústia é a prova do seu amor. Versículo 3. Jogaste-me. Olha quem é o ator aqui. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Não foi Jonas que pulou, foi o Senhor que o jogou. Não foram os marinheiros. É uma disciplina, não é fruto do acaso, é a ação de Deus na história. É o lugar onde Deus vai tratar com o coração duro do seu servo. E aí, versículo 4, retrata a grande tragédia do nosso pecado. Fui expulso da tua presença. Essa separação de Deus. Agora ele tem uma profunda consciência do que significa a morte. Fui expulso da tua presença. Essa realidade profunda da morte. E aí logo vem a fase da esperança dele. Mas eu vou olhar de novo para o teu santo templo. Chegou no mais profundo. Quando nós tentamos fugir de Deus, nós somos presos pelas circunstâncias, né? Olha o versículo 5. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as águas marinhas se enrolaram na minha cabeça. As circunstâncias vão nos pegando e vão nos amarrando até que a gente volte para Deus. Mas Deus não nos deixa escapar. Versículo 6. Afundei até chegar aos fundamentos, mas tu trouxestes a minha vida de volta da sepultura. Então, nesse caminho da desobediência, ele sempre nos conduz a abismos mais profundos, aos cimentos das montanhas. Essa expressão é muito interessante. É a única vez que aparece no Antigo Testamento essa expressão aqui. Aos fundamentos dos montes. É a única vez que aparece essa expressão. Então, quando uma pessoa dá as costas para Deus, a única direção que ela vai é para baixo. E quando chegamos ao fundo, só a mão de Deus pode nos tirar de lá. Dessa morte, esse resgate da sepultura. Sem Deus, as chances de vida de Jonas, de qualquer um, é mínima. Então é agarrado na mão de Deus que esse processo de descer é interrompido e ele vai regressando à superfície. E aí, nos momentos mais críticos, ele vai trazendo à memória aquilo que vai dar esperança, como Jeremias menciona, não é? Então, Jonas, nesse momento mais crítico, o que é que ele traz à memória? Deus, o templo, as promessas do templo e a promessa do pacto. Então, nesse afastamento de Deus, Deus o leva a uma situação improvável, transforma essa situação improvável numa escola de oração. Nessa situação, a única coisa que Jonas pode fazer é orar. A sua oração é alimentada pela própria Escritura. E o que vai fazendo a mudança, ele vai trazendo à memória aquilo que vai lhe dando esperança. Deus, o templo, as promessas, o pacto. Vai trazendo à memória essas coisas que lhe dão esperança. E ele vai falar, né? Toda forma de idolatria é nécia e tola. Versículo 8. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Olha só que palavra. No caso de Jonas, o seu ídolo não tinha imagem. O seu nacionalismo e a sua reputação eram os seus ídolos secretos, sem imagem,
mas que impediam Jonas de adorar o Deus verdadeiro. Ele diz: aquele que confia nos seus ídolos inúteis, desprezam a misericórdia de Deus. Impressionante, né? Que palavra. Então, o nacionalismo exagerado de Jonas, no capítulo 1 nós vemos isso, e no capítulo 4 nós vamos ver Jonas de novo preso no outro ídolo, que é a sua reputação. São os dois ídolos com os quais Jonas luta. Esses dois ídolos comprometem a obediência a Deus. Muitas vezes, o que impede a nossa obediência a Deus é uma idolatria não confessada, ou uma idolatria não admitida. Não é o fato de que nós não temos imagens no nosso tempo que nosso povo está livre da idolatria. Há ídolos mais sutis. O nosso mundo é feito de ídolos. Quer ver um ídolo, por exemplo, que nós não confessamos, mas que está presente mesmo no mundo evangélico? Melhorar a qualidade de vida. Esse é um ídolo que tem pessoas que se matam para melhorar a qualidade de vida. É ou não é? Tem gente que se entrega a jornadas de trabalho e uma obsessão pela vida tal que na preocupação em acumular para melhorar a qualidade de vida, perde a sua vida. É ou não é? Esse é um ídolo. Outro ídolo que nosso tempo tem, que nós não confessamos e não tem imagem. Eu tenho direito a ser feliz. E vou fazer tudo aquilo que me faz feliz, segundo o meu conceito de felicidade. Gente, isso é tão sério que criaram uma teologia para justificar esses dois ídolos. A teologia da prosperidade, que é uma articulação teológica para justificar dois ídolos que não têm imagem, mas que estão varrendo o coração da comunidade evangélica. É tão sério que é interessante, você nunca vai ver um teólogo da prosperidade fazer exegese no livro de Eclesiastes, por exemplo, porque tudo aquilo que ele ensina a buscar, Salomão diz que é vaidade. Ele diz: escolhe, o que é? Poder? Não houve rei mais poderoso do que eu em Israel, é vaidade. Escolhe riqueza? Não houve rei mais rico do que eu em Israel, é vaidade. O que? Prazer? Não houve rei com mais prazer do que eu. Não bastassem as 300 que eu tinha oficial, ainda tinha 700 paralelas. 1000 sogras, mais prazer do que isso é impossível. Está entendendo? Vinho, bebi todas. Salomão com a camiseta correndo na beira da praia, bebo todas. Está entendendo? Ele vai dizer assim, Salomão correndo na praia com a camiseta aqui: nunca neguei ao meu coração nada do que ele desejou. Poderoso esse cara, hein? Sabedoria, conhecimento. O cara era especialista em botânica, jardim, né? Riqueza, ele teve escravos, construiu palácios, fez aquilo, dizendo assim: gente, tudo isso é pista falsa, é como correr atrás do vento, é vaidade. E o sentido de vaidade no Eclesiastes não é do negócio do cuidado bonitinho que você vai no banheiro, dá aquela agitadinha, passa aquela massa corrida e tal, não sei o quê, para poder vir na igreja. Não é isso. Vaidade no Eclesiastes não é aquela cuidada que você dá. Não é isso. Vaidade no Eclesiastes é o seguinte: tudo o que não tem valor permanente. É um conceito existencial de vaidade. Então, a palavra hebraica é val, quando você levanta de manhã, está friozinho, aí você abre a janela e faz assim, aí sai aquela fumacinha da sua boca. Isso é vaidade. Você não consegue reter. É esse conceito de vaidade. Construir a sua vida em cima disso é vaidade. Não tem valor permanente. Então você tem dois ídolos no mundo evangélico hoje, que não tem nenhuma igreja evangélica com altar, onde você tem o ídolo da prosperidade e o ídolo. Aí a prosperidade você tem dois ídolos, né? Os sub-ídolos, né? Melhorar a qualidade de vida e direito a ser feliz. O que eu recebo na minha sala na igreja
de gente que toma decisão com relação à vida, que estraga a sua vida por causa dessa frase, direito a ser feliz, é um negócio impressionante. Aí você diz, defina a felicidade para mim. O que você entende por isso? Vamos ver como é que é. Ou, lá em São Paulo, por exemplo, tem muitas academias de ginástica que é no shopping center. E é muito engraçado, o pessoal vai para a academia de escada rolante. Eu não estou entendendo. Uai, não veio para malhar? Aí vai para a academia, sobe na escada rolante. Que academia é essa? Não faz sentido nenhum. Não faz nenhum exercício na escada rolante, algum tipo de panturrilha, alguma coisa assim, não faz nada. Eu digo assim, uai, tem um trem doido aqui. Não é para malhar, sobe de escada. Que não rola. Aí vai dizer, não rola, essa escada não rola, a que rola é rolante. Então, piadinha, né? Enfim. Esses ídolos. O poder é um outro ídolo que atrai. Qual é a forma de mostrar relevância na cidade? Pelo poder que a igreja tem. Que poder está falando? Poder segundo os ditames do entorno. Então é pela quantidade de carro no estacionamento e por aí vai. Os símbolos de poder da cidade, quais são? Esses. Então é esses que nós temos que mostrar que somos uma igreja influente na cidade, porque compartilhamos os mesmos símbolos de poder. É mesmo. Jesus dizia, aquele que quer ser o maior, sirva. O diabo vem, pula que você vai ser reconhecido. Os anjos vão segurar você, você vai descer sem se machucar. O povo vai bater palma para você e vai dizer, sobe de novo. Jesus, pula de novo e os anjos. Pula de novo e os anjos. Você não cansa? Pula de novo sem corda. O pai, sem uma mão, sem outra mão. E os anjos segura. Ele disse, não vou ser reconhecido por isso. Eu vou reconhecido quando eu subir, mas não aqui onde o diabo está mandando eu subir. Eu vou ser reconhecido quando eu subir no madeiro. É por isso que eu vou ser reconhecido. Eu ganhei um crucifixo lá no México, de um estudante, que eu gosto muito daquele crucifixo, é grande, uma madeira, e o Cristo é feito de ferro, crucificado na madeira. Então, quando eu recebi do estudante, eu perguntei para ele, por que você me deu isso? Porque você falou que gosta desses símbolos e tal, não sei o quê, então vamos pensar um pouquinho. Olha o material que o segura, madeira. Olha o material de Cristo, é ferro. Falei, que associação você pode fazer? Ele diz, aquele que está preso é mais forte do que aquilo que o prende. Não esquece disso. Não foram 2 escravos que o mantiveram lá. Mas o poder é outro ídolo. Então, na crise, o Senhor nos permite confrontar esses ídolos sem imagem, que vão se alojando nos nossos corações, nos quais nós acabamos dedicando a nossa vida e transferindo para Ele confiança. É impressionante a maneira como o dinheiro tem de simular a Deus na vida da gente, já não é? Se tem dinheiro, o povo fica feliz. Acabou o dinheiro, o povo fica triste, já não é? Olha para a conta bancária, o sorriso é proporcional. Vem um saldo de manhã. Você diz, mas o que é isso? Exercício para face? Não, é a conta bancária. Que coisa impressionante. Como é que o dinheiro tem essa capacidade de nos fazer felizes ou tristes? Que coisa impressionante. Nós criamos esse treco. E agora a gente colocou esse treco no altar e a gente adora esse treco, mas isso aqui é uma convenção social. Nós fomos que criamos isso, nós que atribuímos valor para isso. E agora esse negócio controla a nossa vida. Que história é essa? Que transferência é essa? Então os ídolos fazem isso. E aí Jonas percebe. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Desprezam a misericórdia. Então, cuidado. Os ídolos sem imagem são mais perigosos. Muito mais perigosos. Alguns de vocês sabem, né? Eu sou pastor numa igreja japonesa.
estou há 22 anos nessa igreja. Um dos momentos mais críticos da conversão de um japonês é quando ele entrega o Butsudan. O Butsudan é aquele altar que os primogênitos na família recebem quando os pais morrem, passa para o filho mais velho, e nesse altar você adora os seus ancestros. Então você tem que colocar o incenso, a comida e tal. É uma verdadeira honra na tradição japonesa, uma honra enorme, enorme. Vocês não podem imaginar o que é para um descendente receber a honra de ter o Butsudan na sua casa. E o momento crítico na conversão é quando a pessoa percebe que a sua conversão a Cristo já não mais permite prestar culto e adoração aos ancestros no Butsudan. E quando a pessoa entrega o Butsudan para o segundo na sucessão, ou alguém da família, e o faz publicamente porque tem que explicar por quê, é um conflito enorme. Enorme. Então, quando eu digo para os meus japoneses lá na igreja, olha, existem ídolos mais profundos do que o Butsudan, eles entram em crise. Pode haver uma coisa mais profunda do que isso? Os ídolos se manifestam numa cultura pelos valores, pela lógica, pela forma de pensar, a fórmula de agir. E muitas vezes, o que nos impede como igreja de trazer Cristo de volta à cidade é porque nós estamos com a confissão de fé correta, mas o nosso coração cheio de ídolos, a quem a nossa vida se torna referente. E é necessário que Deus destrua esses ídolos e nos leve à crise, nos leve para o ventre do peixe, para a gente ter essa confrontação. E dizer, não, isso aqui está ocupando um lugar inadequado na minha vida, o lugar disso aqui não é aqui. Não é? Seria muito mais fácil se nossos ídolos tivessem imagem, é só afastar a imagem. Mas não é assim. Certa vez eu recebi um telefonema em casa, ligou e aqui é o padre fulano de tal. Eu falei, padre? Padre nunca me ligou no telefone? Como é que o padre está me ligando aqui? Não, eu sou padre da paróquia assim, 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 tal, sei o quê. E eu tenho um amigo meu que imita a voz de pessoas. Eu fiquei achando que era ele que estava imitando, né? E eu falei assim, é o Marcos Gils que está imitando essa pessoa. Vou brincar com ele. Depois eu pensei, vai que é um padre mesmo, não vou brincar não. Aí eu falei, pois não, padre, como é que o senhor me achou? Não, eu li um artigo que você publicou no jornal, assim, 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 sobre esse tema, assim, assim, assim. Eu falei, é verdade, eu publiquei mesmo esse artigo. Em que eu posso ajudá-lo, padre? É que eu tenho aqui na minha comunidade 500 pessoas estudando a Bíblia toda terça-feira à noite, e eu gostaria que você viesse aqui e explicasse esse artigo para a gente um pouco mais. Pode ser? Claro. Mas você não vai tocar em Maria não, né? Eu falei, bom, o senhor quer que eu fale sobre o quê? É sobre o artigo ou sobre Maria? Ele, não, pode vir. Tá bom, eu vou, sem nenhum problema. E eu fui lá na igreja católica. E aí o padre foi muito gentil comigo. Ele reuniu as pessoas na sala dos fundos, porque ele sabia que eu tinha um pouco de problema com relação às imagens. Então, ele foi simpático comigo. Eu tinha 500 pessoas, durante quase 4 horas, com a Bíblia na mão e um caderninho, ouvindo uma exposição de todo o Evangelho de Marcos, um panorama, com base num artigo que ele leu. Eu fiquei impressionado com isso. Impressionado. O que é que Deus está fazendo aqui? No dia da Bíblia, o ano retrasado, em Lima, 5.000 pessoas na Praça da Bíblia, celebrando a Bíblia, em Lima. 4.000 dessas pessoas eram católicos. Num culto organizado por protestantes, no dia da Bíblia, na cidade de Lima. O que Deus está fazendo aqui? Eu estava outro dia no ônibus, sentei atrás de mim sentaram 2 jovens. E eles começaram aquele papo penteca. Que maravilha, que unção, glória a Deus, graças a Deus, e não sei o que, e Deus para cá, e Deus para lá. Eu falei, rapaz, onde é que foi isso? Ele, meu irmão, foi na paróquia Nossa Senhora das Dores. Eu falei, na paróquia da onde? Eu falei, uai,
Ele disse: foi uma vigília da unção, Deus visitou a gente. Eu falei: me convida da próxima vez para um negócio desse, rapaz. Eu falei: o que Deus está fazendo aqui? Samuel Escobar, pensando sobre isso, ele escreve, diz o seguinte: vocês acham que Deus tem um contrato de exclusividade com a igreja evangélica na América Latina? Que Deus só vai agir por meio da igreja evangélica na América Latina? Ele deixa a pergunta no ar. O que está acontecendo? Lá no seminário nós fizemos um módulo sobre Pedro, com um professor muito bom sobre isso. E eu recebo uma ligação de uma amiga daqui do Rio de Janeiro, foi minha colega de escola, que hoje é uma das principais líderes do movimento carismático católico lá em São Paulo. Ela disse: Ziel, eu vi que vocês vão estudar Pedro. Eu vi no seu Facebook a propaganda. A gente pode se matricular? Falei: pode, só que a gente não vai falar do Pedro como Papa, você está sabendo, né? Não, tudo bem, a gente só quer estudar a Bíblia. Pode? Pode. Avisei o professor e chega lá, ela e o esposo, para fazer o curso de 1ª e 2ª Pedro. Termina o curso, ela falou assim: nós precisamos trazer mais gente para cá. Falei: por que, Rosana? Essa profundidade bíblica nós não temos, nós estamos com fome disso. Eu falei: pode trazer? Pode trazer? Pode trazer. O que é que Deus está fazendo? Alguma coisa Deus está fazendo. Alguma coisa Deus está fazendo. 3 estudantes em Campo Mourão se convertem na fé evangélica na Universidade de Londrina. 3 meninas se tornam muito piedosas, uma fé evangélica. Elas vêm de origem católica muito profunda, os seus pais muito católicos. Elas voltam para a cidade depois de terminado o curso e falam: Ziel, nós não temos coragem de romper com a igreja católica porque nossos pais são muito católicos, nós queremos honrar os nossos pais. Tudo bem se a gente ficar aqui apresentando a fé. Eu falei: honre seus pais, apresentem a fé, vai vivendo a fé, vamos ver o que Deus faz. Os nossos melhores teólogos reformados eram católicos, Calvino, Lutero, entendeu? Fica lá, vamos ver o que Deus vai fazer. Começaram o estudo bíblico na igreja. 10 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas, 40 pessoas, 500 pessoas. O padre ficou maluco. O padre disse: vocês não são católicas, vocês são evangélicas, para fora daqui. Expulsaram as 3 meninas. Elas me ligam lá em São Paulo: Zé, o que a gente faz agora? Nós temos 500 pessoas frequentando a nosso estudo bíblico, nós conseguimos arrumar uma escola. Dá para mandar um pastor para ajudar? Eu falei: liguei para o sul, falei para o pessoal: Valdir, me arruma um pastor luterano disponível aí, é o mais próximo. Não vai espantar tanto cada liturgia. Aí mandaram um pastor luterano para lá. 500 jovens estudando a Bíblia. Alguma coisa está acontecendo, gente, na América Latina. Alguma coisa está acontecendo. E muitas vezes os nossos ídolos não permitem ver essas coisas. E nós ficamos mais preocupados com a nossa reputação como Jonas do que com a cidade. A cidade continua morrendo, sendo destruída com a cultura da morte, a maldade chegando até Deus e a gente preocupado com os nossos ídolos. Isso aqui é um discurso ecumênico? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Se tem uma coisa da qual eu não me envergonho, é de ser membro da igreja evangélica. De jeito nenhum. Eu fui aluno de tudo que é líder católico que você possa imaginar na PUC. Foi lá que eu fiz meu mestrado, na PUC. Um dia o Clodovis Boff entrou na minha frente na sala de aula e disse: Zé, eu vou dizer uma coisa para você, na sala de aula, vocês sempre tiveram certo. Eu falei: fala mais alto. É o Clodovis Boff que está falando, o Clodovis, o irmão do outro Boff, está entendendo? O Leonardo, irmão dele. E ele deu um testemunho lindo da conversão do irmão dele, o Edson, doutor em economia na Universidade dos Estados Unidos, terminou o doutorado, volta para o Brasil, entra numa crise de fé louca, acaba como motorista de ônibus em Curitiba, um doutor em economia. E aí um crente evangélico lhe evangeliza no ônibus, enquanto ele é trocador de motorista de ônibus. E hoje ele está lá, como membro da primeira igreja batista de Curitiba, lá, com o pastor Pascoal Piragini. Irmão do Leonardo Boff, irmão do Clodovis Boff. Ele está feliz, o meu irmão, convertido, uma fé em Jesus. O cara que era doutor em economia ficou
perdidinho na vida, hoje está feliz, se encontrou com Jesus. Aulas sobre a dimensão religiosa do jornalismo. 15h, terça-feira, na PUC. Eu sou o único evangélico na sala. Um monte de pastor, teólogo da prosperidade, da libertação, de um lado, católico, um monte de ateu, e uma espírita, cheia daqueles negócios, amarrado, tudo quanto é lado, aquela roupa, aquelas cordas, tudo amarrado literalmente, tudo amarrado. O professor não entra na sala, demora a entrar na sala. Daqui a pouco ele entra na sala, com uma cara assim branca, assim assustado. Essa minha amiga levanta e diz: professor, o senhor está com uma cara muito assustada. O que aconteceu? É que eu estava vindo para cá e eu vi um atropelamento na porta da PUC aqui, e quando fui ver, para ver que a situação era o meu filho que tinha sido atropelado. Então, o nome dele é Daniel, então, mas a minha esposa já socorreu, está tudo bem, então, mas eu estou um pouco assim. Aí a amiga espírita, na PUC, 15h, na terça-feira, diz assim: o senhor quer que a gente ore pelo senhor? Eu falei: o que está acontecendo aqui? Tem marinheiro nesse barco aqui. E o professor responde: ora sim, o nome dele é Daniel. Eu falei: agora eu quero ver o que vai acontecer aqui. A espírita vai orar? Aí ela vira para trás e fala assim: Ziel, você é o único que sabe orar aqui, levanta e ora. Eu falei: e você vai me dar ordem agora, mãe de santo? E a mãe de santo mandou o filho do santo, que é santo, orar. Eu falei: tá bom, falou com tanta autoridade, eu vou orar. Então vocês me dão licença que eu vou orar, meu Deus, aqui. Eu nunca imaginei, 15h, num curso de mestrado em ciência da religião, cheio de não crente, cheio de ateu de um lado, cheio de espírita, e teólogo da libertação, um pastor evangélico tem que levantar no meio da sala para orar. Falei: então, Senhor, nosso Deus, meu Deus, Deus de Israel, identifiquei, né? Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, para poder ficar bem claro a quem eu estava me referindo. Revelado na pessoa de Jesus Cristo, selado no coração. Eu fiz uma oração bem trintariana. Aí eu orei até quase o tempo de acabar da aula, porque o pessoal já que vai para orar, então vamos orar direito, né? Porque acaba essa aula uma vez. O negócio hoje aqui não é aula, o negócio aqui hoje é oração. Então, orei. Quando eu terminei de orar, o povo com aquela cara assim, e o professor disse: muito obrigado. E eu sentei e falei: Senhor, o que é que o senhor está fazendo aqui? O que é isso que o senhor está fazendo aqui? Por que esse monte de marinheiro levantou aqui? Eu falei: sou eu, o Jonas? Estou no 4º andar, não vou pular não, né, senhor? O que está acontecendo aqui? Deus fazendo a sua obra. E às vezes os nossos ídolos nos impedindo de ver o que Deus está fazendo. Então Deus nos leva na crise para lá mudar o nosso coração, apesar da circunstância ser adversa. Quais são as oportunidades aqui? Jonas expressa a sua reconciliação com o Senhor. Cânticos de gratidão, promessas de sacrifício ao Senhor, de cumprir essas promessas. E aí ele fala a frase que é o tema central do livro: a salvação vem do Senhor. Vamos pensar nas aplicações. A oração é voltar o nosso rosto em direção ao Senhor, não importa quão grave seja o nosso isolamento, o distanciamento dele. É o que faz o girassol. Lembra do girassol da planta? Né? Ele sempre procura o sol para voltar o seu rosto, né, em direção ao sol. Então a oração é isso, a oração é o exercício girassol. Não importa quão profunda é a crise, a gente volta o nosso rosto para o Senhor. Isso é oração. Então a oração não é uma técnica, a oração não é um controle remoto, onde você pode forçar o braço de Deus. Você não pode pegar a Bíblia assim, esfregar, para ver se o Espírito Santo sai. Você tem 3 pedidos para hoje, não é isso, né? Oração é uma relação.
Quanto mais íntimo de Deus, mais submisso eu sou. Então, às vezes as pessoas pensam que intimidade com Deus é quanto mais íntimo de Deus, mais poder eu tenho sobre Ele. É todo o contrário. Quanto mais íntimo de Deus, mais submisso à sua vontade. No final do dia, a frase mais revolucionária na boca do cristão é: seja feita a tua vontade. Essa é a frase mais revolucionária na boca do cristão. Então, toda a nossa teologia só serve se no final do dia nós somos capazes de dizer: seja feita a tua vontade. Então, toda a ortodoxia, todo o conhecimento de Jonas no capítulo 1 não foi suficiente para fazer com que Jonas no final do dia dissesse: seja feita a tua vontade. Agora, na crise, onde ele aprendeu a identificar o Senhor dos falsos ídolos, ele diz: cumprirei os meus votos. Não é? A oração é a melhor escola de submissão a Deus. A oração é esse caminho que possibilita fazer com que o nosso coração entre em sintonia com a vontade de Deus. A oração é aquela relação que desemboca na prática da obediência. Percebe só no capítulo 1, gente? Jonas sabe quem ele é, sabe o que ele crê, sabe o que ele professa, mas ele pula no mar para se matar, para morrer. Aqui, no tempo de oração, ele termina com um compromisso com o Senhor. Então, como é que a gente vai sintonizar com o coração de Deus para entender o desafio de trazer a cidade para Deus? Oração. É oração. É oração. Essa oração nutrida pela Escritura. Essa oração que vai permitir que a gente faça discernimento entre os falsos deuses do nosso Senhor Deus. Essa oração que vai terminar com votos de compromisso ao Senhor. E aí a gente vai, no meio das luzes da cidade, identificar a quem a gente serve e por que a gente serve, e é a oração que transforma esse processo. Eu gosto muito de Efésios, na maneira como Paulo escreve, ele organiza o texto. Capítulo 1, esse mistério antes oculto em Deus, agora revelado por meio do seu Filho. Capítulo 2, toda aquela teologia, quase que um resumo de Romanos. Aí no capítulo 3 diz assim: por essa razão eu me coloco de joelhos. Aí ele ajoelha. E aí ele começa a orar pelos crentes. E aí a teologia toda desemboca na oração. E aí quando depois ele ora, ele começa então a instruir a igreja. Então vocês devem viver assim, as famílias assim, devem fazer assim. Essa teologia que é processada na oração. E essa oração está no meio do capítulo 3 lá. E também, se você pensar que Paulo está preso em Roma, é como o ventre do peixe, porque ele está num lugar escuro, mal cheiroso, horrível. Assim eram as prisões em Roma. E nem tinha quentinha. Naquela época, se o preso não tivesse alguém que viesse de fora lhe trazer comida, ele não comia, porque o Estado não se encarregava de alimentar os presos. Detinha a pessoa, botava no buraco e fim de papo. Não é à toa que Paulo fica feliz com a igreja de Filipenses, lá que Filipos, que manda lá a oferta para ele e tal, manda aquelas quentinhas do McDonald's para ele, aquele negócio todo. Ele fica feliz com as ofertas, faz aquela carta linda para os irmãos da igreja de Filipenses, igreja de Filipos. Então, aqui de novo a oração. Essa oração que desemboca na obediência. E a obediência é essa expressão externa da oração. A oração se materializa na obediência. Então nós somos chamados a voltar o nosso rosto para Deus, recuperar o sentido de quem Deus é, quem nós somos, recuperar essa clara percepção da santidade de Deus e do nosso pecado, esse olhar de graça de Deus que nos traz de novo a vida e permite uma nova chance. Versículo 10. E o peixe
vomitou Jonas na praia. Jonas pensou que o peixe seria o fim da sua vida, e foi o recomeço. E é na vida de oração de Jonas, nessa circunstância adversa, que Deus vai trabalhando com ele para trazê-lo em sintonia com o seu coração. E no capítulo 3, ele vai a Nínive. Ele vai a Nínive. Mas aí o capítulo 3 é um outro momento, né? A gente vai ficar aqui com o capítulo 2. Então, algumas considerações gerais, assim, com relação a esse desafio, né? Eu estava pensando hoje de manhã, orando, Senhor, esse tema que foi me dado, né? Trazer a cidade de volta para Deus. Qual é a palavra? Qual é a palavra, Senhor? Qual é a palavra para a igreja essa manhã? Fiquei pensando, orando. Como é que eu posso ajudar a igreja, Senhor, a entender isso hoje? Qual é a palavra, Senhor? Né? Talvez essa ideia de que uma igreja com 48 anos com uma linda história de obediência ao Senhor, talvez tenha que se perguntar, ao longo desses 48 anos, Senhor, será que há experiências de acomodação? Quais são? Será que uma igreja com 48 anos precisa de novo ir na cidade ao encontro das pessoas, enfrentar a hostilidade da cidade indo ao encontro delas como igreja, ou esperar que as pessoas venham? Qual é o movimento? Às vezes a igreja pensa assim, é bom ser membro daquela igreja, eu gosto de ir lá. Mas todo domingo, quando termina o culto, cada um de vocês é enviado à cidade de volta. Como é que a gente vai? A gente vai esperando que a semana passe rápido para a gente voltar logo para cá? Ou a gente sai daqui todo domingo com essa consciência de missão nos lugares hostis? Talvez na família, talvez na vizinhança, talvez no lugar de trabalho. A igreja é igual sanfona, né? A sanfona, para produzir um som legal, ela tem que se contrair e expandir, né? As palavras gregas para isso na igreja é eclesia e diáspora. Eclesia e diáspora. Às vezes a gente aprende a ser mais igreja quando está junto, mas não quando está na diáspora, na segunda, né? E talvez porque a gente acaba indo no domingo à noite de volta para casa, com aquele desejo no coração, assim, grato a Deus pelo que passou no domingo na igreja, que foi ótimo, e esperando que a semana passe rápido, para a gente voltar para a igreja de novo e poder estar com os irmãos, e orar, e cantar, agradecer a Deus. É ótimo isso. O problema é que entre um domingo e outro tem segunda e sábado. Então, como é que a gente vive esse segundo sábado? O judeu tem uma coisa interessante com relação ao Shabat. Então, é assim, na tradição judaica se fala assim, o sentimento que se nutre de domingo até a quarta-feira é de saudade da noiva. A noiva é o Shabat. Então, aquela saudade da noiva. Mas o que se tem de quarta até quinta, até sexta-feira antes do Shabat, é a expectativa de reencontrar a noiva. Eu entendia isso um pouco porque eu morava em Niterói e a minha namorada morava no Rio.
E era exatamente isso, assim. E nós só podíamos nos ver uma vez a cada 15 dias, porque um final de semana eu estava viajando com a ABU para algum canto, e quando eu ia para a igreja, ela ensaiava o coro das crianças, o coro da UPH, da SAF, então eu só ficava ensinando o coro e eu ficava sentado vendo a namorada ensaiar o coro. E acabava de ensaiar o coro, a gente ia de casa da igreja para a casa dela no domingo, é o tempo que a gente ia para namorar, tchau, até domingo que vem. Porque ela ficava ensaiando o coro o tempo todo. Você ensaia muito coro, meu, fala sério. Não dá para dividir esse negócio, não. E essa orquestra aqui, você não quer ensaiar? Né? Mas é isso, essa saudade. Mas às vezes, a nossa atitude durante a semana é aquela expectativa de reencontrar os irmãos no domingo. E isso nutre a nossa disposição. É ótimo. E a gente pode ficar preso nessa expectativa sem perceber que nós somos enviados por Deus em missão na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Que é ótimo encontrar com os irmãos. Domingo a gente vai encontrar, mas hoje é quarta, hoje é terça, hoje é quinta. Hoje estou chamado por Deus a viver o Evangelho num mundo hostil e apresentar nesse mundo hostil o rosto misericordioso de Deus. Então, às vezes, a saudade e o desejo legítimo e positivo de encontrar com os irmãos pode ser uma trava para a gente. A gente fica tão ligado em voltar no domingo que não percebe as coisas que estão acontecendo ao nosso lado. Ao nosso lado. Quando eu morava em Niterói, quinta-feira é um dia que eu adorava. Era quinta-feira que tinha um culto na semana, era quinta-feira, né? Aquele monte de estudante duro, a gente saía lá da Andrade Neves, do centro de Niterói, cedo, passava no bandejão, comia aquela comida do bandejão. Vocês sabem que o bandejão é um lugar muito espiritual, né? Você, quando vê a comida, você ora para comer, e depois que você comia, não passava nada, você orava para agradecer. Então, a gente fortalecia a nossa fé no bandejão da economia aqui da UF, não é? E saíamos lá, uns 8 dos 12 que moravam na República, e a gente vinha, literalmente caminhando, lá da Andrade Neves, até a sede da Betânia, para assistir aqueles cultos de quinta-feira. E era tão cheio, a gente não conseguia entrar, ficava lá de fora. Porque nutria, e a gente voltava a pé, e nós voltávamos a pé salmodiando, cantando os cânticos, contando as coisas. Sabe aquele negócio de falar entre vocês, entre salmos e cânticos? É exatamente isso. Eu e o Beto voltávamos fazendo poesia e música. Várias músicas nasceram dessa experiência. Uma das músicas que nós temos, que depois o Grupo Logos gravou, chama-se Lar de Betânia, o título, olha só. Era o outro, mas tudo bem, Betânia é Betânia, Betânia é Betânia, não é? Que Deus uniu, não separou a letra, não é? Betânia é Betânia, Lar de Betânia. E a gente ia para esse bandejão. Uma vez, numa quarta-feira, não, segunda-feira, dia de peixe era segunda-feira. Fígado. Aquele fígado verde. Alguns chamam de fígado manteiga. Para mim era fígado Hulk. No bandejão da economia. A gente parou para comer aquilo. Aquilo é uma referência um pouco... Comer a alimentação. Era o que o Senhor tinha nos colocado. Deus estava preparando o nosso coração para ser missionário. É o estômago de teflon. Nada faz mal. E aí eu parei e orei agradecendo ao Senhor por aquele fígado verde que eu tinha que comer. Era aquilo para comer. Quando eu abro o olho, tinha a moça na minha frente, e ela disse assim: está tudo bem com você? Eu falei: ainda está bem, sim. E a moça perguntou para mim: é que eu vi você de olho fechado. Eu falei: eu estava falando com Deus. Ela falou assim: nossa, você fala com Deus? Eu falei: essa comida tem um poder que você nem imagina. E o que você fala com Deus? Rindo, né? Eu vou te explicar o que eu falo com Deus. E mais, Deus responde. É mesmo? É. E aí conversei com ela. A gente evangelizou a moça. Acabou a nossa comida, cada um foi para a sua casa.
acho que ela fazia farmácia, alguma coisa assim. A gente voltou lá para Andrade de Neves, onde nós morávamos. 3 ou 4 meses depois, toca na campainha do prédio lá, bate na porta, era a moça. E a moça tinha um rapaz do lado. Ela falou: naquele dia que você compartilhou comigo, eu fui para casa pensando e eu resolvi entregar minha vida para Jesus. Falei: é mesmo? Bendito o fígado do Senhor, né? Ela disse: esse rapaz aqui é o meu noivo. Ele está vendo a mudança na minha vida, mas eu não sei explicar para ele o que está acontecendo comigo. Você pode explicar para ele o que está acontecendo comigo? Falei: vamos para o bandejão. Lá no bandejão é um lugar que eu fico muito espiritual. Lá o fogo desce. Eu falo em mistérios, e dependendo da comida, você vai ouvir todo o evangelho hoje. Vamos para o bandejão comer e a gente conversa lá. O que eu quero dizer é que uma das heranças que essa igreja deixou na minha vida, muito claramente, foi a maneira de como viver segunda até sábado. Eu aprendi com vocês. Aqui. Eu adorava a quinta-feira, porque era o dia do culto que eu podia vir durante a semana. E vinha a pé. Na época eu nem era maratonista ainda, podia vir correndo, né? Mas vinha a pé. Eu mais um grupo de duros lá da República do Floresta da Loucura. Mas a gente aprendeu aqui nessa igreja que, apesar do culto de domingo ser quinta-feira, que nós congregávamos, era um culto. Eu tenho fitas e mais fitas gravadas daquele culto lá em casa que eu não tenho onde ouvir hoje, mas tem lá as fitas ainda. Aqui eu aprendi que a experiência do culto era um envio. Um envio. E isso me mobilizou bastante. Então, por mais gostoso que seja a comunhão que a gente tem aqui, a experiência cultica de adoração continua sendo um envio. Toda adoração desemboca em missão. Se a adoração não desembocar em missão, tem alguma coisa equivocada na nossa adoração. Ah, mas eu sei muito pouco. Coloca o seu pouquinho nas mãos do Senhor, porque esse pouquinho nas mãos do Senhor vai ser mais que suficiente. Senhor, eu não sei o que fazer. Ora na escola, ajoelha no seu quarto. Deus vai mandar lá a pessoa. E aí, de um em um, a gente vai trazendo de novo a cidade para o Senhor. Um a um. Um a um. O eixo de referência não pode ser a linda história que a gente tem como igreja. O eixo de referência tem que ser o Senhor da missão. Capítulo 8 de Neemias, é lindo a forma como eles descrevem a história. Onde o protagonista é o Senhor. Porque tu, Senhor, porque tu, Senhor, porque tu, Senhor, o tempo todo é tu, Senhor, tu, Senhor. Nesses 48 anos que a igreja vai comemorar, qual é o protagonista que nós vamos celebrar? Como é que essa experiência cultica dominical que a gente tem aqui nos envia a esse mundo hostil? Hostil. Em nenhum momento Deus disse que os ninivitas eram gente boa. Não, ele disse: a maldade deles chegou na minha presença. Já estou por aqui com esse povo de Nínive. E sabe o quê? Estou tão por aqui que vai lá e prega para eles. E diz o seguinte: em 40 dias está tudo acabado. Então, às vezes, o êxito e a coisa boa se tornam um obstáculo para a gente. Uma igreja boa, estruturada, boa palavra, pode se tornar um obstáculo para a gente.
porque nosso desejo de estar ali é tão grande que a gente vive a semana pensando em voltar rapidinho, mas esquece que durante a semana a gente é enviado a. E cada um de nós, com essa consciência de ser enviado, nessa oração, Deus vai transformar o nosso coração e é impressionante o que vai acontecer. É impressionante o que vai acontecer. A gente nunca imagina. A gente não sabe. Mas Deus nos envia em missão na cidade hostil. E o primeiro tratamento que Ele faz forte é com o seu mensageiro. É com o seu povo. Então a pergunta para a gente é: se a boa teologia não me mobiliza, necessariamente, como é que a minha vida de oração me mobiliza? E às vezes o Senhor vai ter que colocar a gente no ventre do peixe, onde não resta mais nenhuma outra alternativa a não ser trazer à memória o Senhor, o templo, suas promessas e a sua paixão. A sua paixão. Eu sei do compromisso missionário dessa igreja. Mas a pergunta é para cada um de nós, de segunda a sexta: como é que a gente vive esse compromisso missionário? Como é que é eu chegar na segunda-feira no trabalho e trabalhar aquele dia com compromisso missionário? Como é que é voltar para casa e enfrentar as dificuldades que eu tenho lá com compromisso missionário? E aí, de novo, um a um. Então, eu sinceramente creio que essa igreja tem um lugar especial no coração de Deus para essa cidade. Creio mesmo. Porque essa igreja sempre foi bênção para essa cidade. E vai continuar sendo. Vai continuar sendo. Tem coisas que vocês fizeram na história, que vocês vivenciaram na história, que vocês nem sabem. Nem sabem. Eu nunca podia imaginar que as coisas que eu ouvi aqui iam me fazer deixar essa cidade em 1985 e percorrer 60 países do mundo por 32 anos, fazendo missão, cantando "Sei que o meu Redentor vive". Coisas que eu aprendi aqui. Nesses 32 anos de ministério, eram vocês abençoando a minha vida. Muitos lugares. Ouvindo as fitas de novo. Voltando às minhas anotações nos cadernos. Coisas que vocês não sabem. Nunca podia imaginar que um guri de Nova Iguaçu ia ter a sua vocação forjada numa experiência como essa aqui para rodar 60 países em 32 anos. Então, como é que Deus trabalha com a gente para que de segunda a sexta a gente viva com essa perspectiva clara de que ao Senhor, do Senhor, vem a salvação. Que Deus nos abençoe.